Queria ligar com vocês aqui na Bipro. Vamos fazer uma análise de mercado, bem simples e rápida, mas para que vocês entendam um pouco como é que a gente analisa, né, o cenário que a gente está. Então, se você pegar, a gente está falando aqui de 17/3/2003, a gente tem a ponta de uma linha de tendência de alta. Linha de tendência de alta, essa que vem até 2021, mês 6 de 2021. Então, a gente tem aí 319 dias de pregão, né? Ou seja, algo em torno de um ano e meio aí, um ano e 3 meses, de alta, tá? Uma tendência de alta. Alta direto? Não, você vê que você tem aqui alta, baixa, né? Então vou pegar aqui a setinha para ficar mais claro. Ó. Alta, baixa, alta, baixa, alta, baixa, alta, baixa, alta, baixa. Ou seja, movimento, correção, movimento, correção, movimento, correção. Aqui ele já deu um movimento, né, que rompia um fundo anterior. Mas logo depois ele vem e faz alta, corrige, faz alta, rompendo de novo, né? Então aqui ele engana que vai continuar. Aqui ele engana que vai descer, aqui ele engana que vai continuar. O mercado adora enganar, você tem que pensar sempre isso. Você tem que ser intuitivo e olhar o que está acontecendo de fato, mas você também tem que ser crítico, né, de olhar o que ele pode estar querendo te levar a entender. Então, para você ver que ele foi, renovou topo menor, fundo maior, topo menor, fundo maior. Aqui ele já caracteriza um movimento baixista, mas que pode ser uma correção. Quando que ele vai romper? Quando ele vem, faz isso, faz isso, faz isso, e aí que ele rompe, a princípio falsamente, essa correção anterior. Então aqui você tinha subido, descido, subido, desceu, que ele faz uma correção, vem, rompe novamente pela segunda vez, mais baixo ainda, sobe, fundo menor, e aqui ele rompe pela terceira vez com força, né? Ou seja, ele se desloca aí, vamos pensar aí, cerca de 8.000 pontos para baixo. Então, quer dizer, ele rompeu de verdade, né? Anteriormente, ó, ele tinha rompido, se a gente for pegar aqui mais ou menos, 2.000 pontos, mas tinha voltado no mesmo dia e tal, né? Voltou no dia seguinte, então tranquilo, ele fez o rompimento falso, voltou, fez o rompimento falso, a gente está no diário. Aqui ele rompeu, então aqui a gente já caracteriza um outro movimento, que é uma possibilidade de uma tendência de baixa. Só que a gente não tem dois pontos ainda. Se a gente fosse traçar dois pontos aqui, a gente traçaria tipo daqui para cá, tá? E aí quando ele chega aqui, ó, ele até conflui, mas quando chega aqui ele romperia, tá? E aqui a gente tem uma tendência, né? Se a gente está falando de 109 dias, né? A gente está falando de quase um ano, né? Uns 8 meses aí de pregão. A gente tem uma tendência já. Porém, quando que essa tendência, para mim, se confirma? Quando ele rompe novamente isso aqui para cima, a gente está falando de 22.000 pontos para cima em 60 dias, ou seja, 3 meses de pregão, e aí ele começa a cair de novo. Tá? Então, aqui a gente achava que era aqui. Né? Quando acontece isso aqui, ó, de passar, a gente acha que é isso aqui, aí ele vem para baixo, aí a gente acha que é isso aqui, ele vem para baixo, aí a gente passa a achar que é isso aqui. E tá tudo bem, e ele vem para baixo, aí ele faz uma correção, não chega na nossa linha de tendência de baixa, vem, faz um movimento mais forte ainda, aí ele faz uma correção mais forte ainda, mas não chega na linha de tendência de novo, vem para baixo, aí longe da média, volta para a média. A linha de tendência é uma média também, né? É uma média mal feita, né? Mas é uma média visual. Então, ele vem, agora ele testa de novo e ele respeita. Olha que legal. Aqui ele respeita. Então, ele vem e cai de novo. Aí ele volta, não pega nela. Vem e cai de novo. Aí aqui ele volta e pega nela. Quando ele pega nela aqui,
ele já não respeita mais. Percebe que é a primeira, segunda, terceira vez que ele vem aqui, ele já não respeita mais essa linha de tendência. E ele anda paralelo com ela, aí ele mostra que quer subir, ele volta até chegar a romper um pouco para baixo e ele está andando em cima dela. O que que esse padrão, agora nós vamos aproximar mais, então a gente vinha de uma linha de tendência de baixa, nós vínhamos de uma baixa, né? Um movimento baixista, uma tendência de queda, uma tendência de venda, né? Nossa tendência primária é venda. De repente, a gente tem aqui uma tendência que dá para ver ainda no diário, que é uma tendência secundária, que é uma tendência corretiva, né? Tendência de alta. Então a gente vinha surfando aí nos últimos, vamos colocar aí 129 dias, 134 dias, a gente vem surfando uma tendência de alta, tá? Nesses 129 candles em 134 dias. A gente vem surfando essa tendência de alta até aqui. Aqui ele faz um movimento que pode ser um movimento corretivo, só que ele sobe, falha, vem tocar uma segunda vez, sobe de novo e vem, falha e rompe numa terceira vez. Ele pode estar voltando aqui, então para mim, ó, esse ponto é um ponto muito importante, e essa linha aqui que está representando isso, tá? Apesar de que tem muita sombra aqui, eu acho que a gente poderia até representar ela melhor. Aqui, ó. Tá? E aí eu vou colocar ela brancona aqui. Eu vou colocar uma espessura bem largona para a gente lembrar que ele veio, tocou esse ponto no diário, veio no terceiro, rompeu. E ele pode estar fazendo um pivô aqui para voltar aqui e continuar caindo. Isso é um movimento possível, tá? Aqui a gente desenhou tendência de baixa, né, uma tendência secundária de alguns dias, ou podemos até considerar terciária, enfim. E a gente vem nos últimos 3 dias subindo. Agora, a partir daqui, o que a gente quer enxergar? E aqui é um ponto bem decisivo, né? Sempre é, mas a gente ainda está em cima daquela linha de tendência de baixa. Chegou nela aqui novamente, então está fazendo pivôs aqui em cima dela, está costurando em cima dela. Eu enxergo esse momento como uma consolidação, tá? Um movimento de consolidação, que vai durar quanto tempo? Eu jogo para frente aqui porque eu não sei quanto tempo vai durar. Então é um movimento de consolidação, tá? Vou fazer assim para ficar mais visível. É sim um movimento de consolidação que começou com alta, consolidou, alta, baixa, consolidou, baixa, tocou no ponto aqui, pode ser um ponto de início, e está vindo para alta. Então ele tem espaço para andar 9.000 pontos para cima, mantendo essa consolidação, e ele tem espaço para andar 3.600 pontos para baixo, mantendo a consolidação, certo? Sem dizer para a gente ainda se é uma consolidação ou não. Quantos dias isso vai levar? Cara, daqui para cá, a gente está falando de quase 90 dias, 86 dias, 84 pregões, né? Pode durar mais? Pode, não tem problema nenhum. Eu acho que ele já está finalizando e vai mostrar para a gente. E na minha visão, já até desenhei aqui, a gente tem uma primeira linha de tendência de alta, macro, então isso aqui seria uma tendência primária que já se formou a partir daqui, era a minha expectativa, fez um movimento corretivo e está indo para cima. Que movimento corretivo seria esse se esse for um movimento de alta? Uma retração 50%. Então, você vê, não é nenhuma retração de 61. Ele poderia cair mais aqui, ó. E eu tenho essa marcação
em outro tempo gráfico, né? Nós vamos colocar aqui, ó. Gosto de colocar aqui nessa cor aqui, ó. Aqui seria um outro ponto importante, que é o 61,8% da retração. E daqui, na minha opinião, daqui ele não cai mais, daqui ele já subiria, mas ele pode vir fazendo, né? Ou seja, ele veio daqui, veio para cá, ficou consolidado aqui, veio aqui, ele pode estar fazendo um pivôzinho aqui para vir aqui, ainda ficar consolidado aqui um tempo e, né, romper falso e vir para cima. Tá? Se ele fizer isso, qual que vai ser o problema? Ele vai redesenhar a nossa linha de tendência de alta para cá. Tá? Eu atirar base pela linha de tendência de queda e a linha de tendência de alta que a gente teve, as últimas, acho pouco provável que isso aconteça. Acho que a gente já teve o movimento e ele vai voltar dos 50%. Mas ele pode fazer o que ele quiser, o mercado é soberano, lembra disso. Tá? Então eu marquei aqui, que aqui pode ter sido um ponto, né, no diário de virada. Aqui foi o início do movimento. Aqui ele já tinha vindo aqui e voltado, vindo aqui e voltado, vindo aqui e voltado, vindo aqui e voltado. Se você pegasse a linha de tendência entre aqui e aqui, ó, aqui ele teria que ter respeitado. Aqui ele não respeitou. Então ele pode ter lateralizado e a tendência é começar daqui para cima, ou, né, ou de outro ponto aqui, por exemplo, aqui para cima, depois. Mas por enquanto que a gente tem é isso aqui. Certo? Então esse é o nosso cenário macro, vamos falar assim, nosso cenário primário. A gente está entre o fim de uma linha de tendência de baixa, porque ela já rompeu, né? E foi terceiro toque. Então a gente teve aqui, né? A gente teve primeiro toque, segundo toque, terceiro toque rompeu. Rompeu, rabiscou em cima, gerou confluência com uma linha de tendência, uma possível linha de tendência de alta, gerou confluência com o rompimento, ou seja, ela vinha descendo, vinha descendo. Quando ela chega aqui, né, ela rompe esse ponto aqui. Vou fazer uma correção aqui que eu acho que eu posso ter errado aqui, ó. Ah, esse aqui não é o rompimento dela. Na verdade, isso aqui é só a resistência aqui que eu desenhei. Beleza. O rompimento dela seria quando ela faz isso, 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 isso. Aí ele faz isso, isso, isso. O rompimento seria aqui, ó. Só para deixar claro. O rompimento seria aqui, ó. E você vê que na frequência, pensando em região, foi onde ele veio. Veio, segurou. Ou seja, aqui ele rompeu falso. Aqui ele tocou uma segunda vez, rompeu mais. A gente está falando de 2.000 pontos, 2.500 pontos, mas voltou. E quando ele vier a terceira, ele vem com mais força. Então tem mais uma confluência aqui. Ele vai subir aqui da próxima vez com mais força. Tá, vou começar daqui para poder romper aqui. Deixa eu só colocar aqui que eu não consegui. Tem muita figura. Então ele vem com mais força para poder romper aqui para cima. Mas ele pode vir aqui, rabiscar e tal. Mas ele vai romper, tende a romper aqui com mais força. E aí a gente começa um movimento de alta realmente. Joia? Então, das minhas marcações, vou tirar isso aqui, vou tirar esse Fibonacci aqui, as marcações já estão na tela, já tem marcação demais. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Aqui, ó, marcação de alta que não tem necessidade, certo? Apesar de que
no 18. Beleza, não tem necessidade. Aqui é uma marcação mais curta, que é esse ponto aqui de resistência, que teve um pivô, foi rompido, e a região virou um suporte, mas ainda não pegou, então caso ele ainda venha para baixo, para a gente é um ponto importante. E basicamente é isso. Aqui a gente tem as mínimas anteriores aqui, ele veio, rompeu, pode querer fazer um pivô aqui também subir, antes de subir. Enfim, aqui a gente tem bastante informação. Quando a gente passa para os tempos gráficos menores, né, analisando aí os últimos dias, vou tirar isso aqui, vou deixar aqui só para vocês verem. A gente vem dessa alta, uma correção pequena, mais uma consolidação. Aqui a gente teve outra alta, e aqui eu gosto de pegar. Ó. A gente tem essa alta inteira, e aqui a gente tem uma correção praticamente de 38. Quando a gente considera esse movimento, essa correção, esse movimento, essa correção, esse movimento, essa correção e esse movimento. Quando a gente considera isso, ó, só para a gente conseguir visualizar aqui, a gente pensa nesse movimento, retração entre 50 e 61, entre 60 e 61. A gente pega esse movimento, retração, não veio nem 38, retração bem pequena. Quando a gente pega esse movimento aqui, ó, a retração veio em 61, já veio em 61. Então, por isso que eu não acredito que volte mais. A gente tem aqui um movimento de retração de 61, que se a gente olhar aqui fica mais claro, tá vendo? No 18. Então, qual que seria o alvo? Scalp, né, vamos dizer assim, intraday, para o próximo dia desse movimento. Primeiro alvo está a 1000 pontos só acima, seja um dia com uma frequência baixa, né, um range baixo, poderia vir aqui. E um segundo alvo seria no 161%. Aí a gente está falando de um range de 3.000 pontos, mais ou menos. Tá? Um pouquinho mais de 3.000 pontos. Eu acho que a gente fica entre as duas coisas. Né? Então, como a gente tem um ponto aqui de relevância, aqui outro ponto de relevância, a gente tem alvos confluentes entre essas situações aqui. Eu acho que na continuidade direta, né, num próximo dia, que a gente está falando do dia de hoje, certo? No próximo dia, eu vejo ele vir até aqui, mais ou menos, uns 1.800 pontos para cima, se ele vem direto. Agora, depende de, por exemplo, vai abrir em gap de alta, vai abrir em gap de baixa. Abrindo em gap de baixa, vem em tendência de alta, a gente tem que andar 2.300 pontos. Aí talvez ele venha até aqui, ou talvez até menos. Se for um dia não tanto de tendência como foi hoje, por exemplo. Ele veio 700 pontos para cima, depois ele andou aí 1.300 pontos para baixo, depois ele andou mais 800 pontos para cima. Abriu um gap de baixo, por exemplo, pode vir para cima e fechar no máximo aqui, ou vir aqui, né? Ou até vir testar aqui embaixo, né? Como eu falei, pode vir testar aqui embaixo de novo para subir. Outra coisa, aqui fechou gap e tal, não tá devendo nada para baixo aqui, né? Outra coisa, ele pode abrir em gap de alta, vir fechar gap, pode abrir em gap de alta, vir fechar gap para depois subir. E aí a gente está falando de um range aí de
1.400 pontos, acho razoável. 800 pontos, acho pouco. Ainda mais para uma segunda-feira. Enfim, tudo pode acontecer. Mas a gente tem que ter esses cenários na nossa mente. E principalmente o que eu falo muito com o pessoal aqui da Bipro é a gente tem que estar preparado para extrair o melhor. Então, por exemplo, quando a gente pega o dia de hoje, vou olhar por aqui mesmo para vocês entenderem, abriu em alta. Abriu em gap de alta, tinha um volume de alta muito maior, de compra muito maior do que de venda. Então já fazia sentido entrar comprado, foi o que a gente fez. Entrou comprado, você consegue pegar 700 pontos aí de alta, vamos supor que você veja esse candle aqui de baixo, você, opa, vou sair aqui. Exemplo, tá? Porque eu não opero 18 minutos, mas eu analiso no 18. Então, poxa, andou isso aqui, depois ele andou 1.300 pontos abaixo. Então, quer dizer, ele te deu a oportunidade de vender aqui. Depois, ele começa a consolidar aqui, ele te dá a oportunidade de comprar aqui no finalzinho do dia. Tá? Se for pegar até 5 horas, ele andou mais uns 600 pontos, 700 pontos, 800 pontos para cima. Quando a gente vem para o operacional de 6, né? Vou analisar os 6, poxa, vou entrar comprado aqui, vou passar sufoco, mas se eu entro, né, nesse segundo momento, eu já não passo. Pego 400 pontos, 450 pontos, tá? Na queda, olha aqui a oportunidade que ele deu, os 1.300 pontos. Ó. Ele deu uma primeira perna, respirou, deu uma segunda, deu uma estopada em quem entrou ali, veio, aí já não estopa mais. Né? Olha, pernadas bonitas, não voltou, tá vendo? Consolidou, voltou a cair, voltou pouco, voltou a cair. Então, quer dizer, ele deu condição aqui de operações. Né? Quando você olha em 2 minutos, fica mais claro. Né? Hoje eu até operei no 1. Tá? Fica mais claro ainda. Então, quer dizer, o primeiro candle ficou aqui, 1, 2 G. Subiu, não te deu aperto mais, olha. Não voltou lá embaixo. Stop está aqui, stop barato. Né? Foi o que a gente fez. A gente entrou aqui, te deu essa primeira pernada. Aqui até te confesso que a gente saiu aqui. Tá? A gente deu essa primeira pernada e saiu aqui. A gente esperou essa consolidação, depois a gente entrou de novo. E saímos aqui de novo. Tá? Saímos, entramos aqui de novo. Tudo stop barato. Tá? Então é isso que você tem que procurar. Pontos onde se tem motivo, porque aqui eu estava até postando na continuidade de alta, né? Então aqui a gente viu, aqui a gente saiu de novo, está até gravado nos stories, né, do dia lá no Instagram. E aqui a gente saiu de novo, ele começou a perder força, acho que a gente saiu tipo aqui assim, ele começou a perder força. Aqui a gente ficou fora, ele começou a querer cair aqui, a gente veio com ele, mais ou menos daqui. Tá? Eu não lembro até onde que a gente ficou. Aqui eu acho que a gente chegou a sair da operação nessa subida toda aqui. A gente saiu até com um gain pequeno, tipo aqui assim. Aqui a gente viu essa bandeira sendo formada para continuidade de queda. Tá? Ele trollou, porque ele veio aqui. Então aqui a gente até saiu também. Acho que saímos 0 a 0, pequeno. E depois começa esse movimento maior de queda. Mas é isso, é uma análise minuciosa que tem que ser feita, né? Uma análise boa de fazer, né? Gostosa de fazer. O mercado, nesses últimos dias, eu tenho achado o mercado bem gostoso de analisar. Não está um mercado fácil, mas está um mercado claro, sabe? A gente olha, a gente vê o que ele está querendo te mostrar, estou numa continuidade, revertendo, quanto está dando, hoje está dando Fibonacci, né? Quanto? Entre 50 e meio, pô, lindo, deu sinal aqui de compra, vamos, vem protegidinho, pô, voltou aqui, às vezes sai no 0 a 0, sai protegendo um pouco do seu ganho, ah, não tem problema, não consegui carregar, entra de novo, entra com estoque barato, aí ele te dá a oportunidade de carregar. Então, foram dias que, se falassem de financeiro, não foram dias de financeiro muito alto, é porque é um momento macro, né, que é o que a gente estava falando, deixei isso aqui para a gente na segunda-feira se lembrar do que está olhando, né? Mas é um movimento macro, quando você olha no diário aqui, ó, é um movimento de consolidação. Então, assim, é muito difícil você ter um lado, né? Porque quando você está num movimento de queda, e aí dependendo da distância que você está da LTB e das médias, né? Quando você olha para
para médias, né? Vamos pegar aqui tendências, né? Eu gosto desses indicadores para aqui alinhamento de médias. Enquanto você pega aqui, por exemplo, né, tira os estudos e olha só para médias, tá vendo? Quando você vê, olha que interessante isso. Quando você vê uma fase igual essa aqui, ó, pô, médias alinhadas. O que eu estou procurando? Estou procurando compra. Médias estão alinhadinhas, estou procurando compra. Mas eu sei que ele vai fazer correções, então eu fico atento nas correções. Tá? Não vou colocar num tempo gráfico menor, só para vocês entenderem melhor, tá vendo? Postou aqui, ó. As médias acabaram de se alinhar aqui, ó. O que eu estou procurando? Venda. Então, quando ele vem em cima de uma média e me dá gatilho, eu, opa, quero venda. Pego venda. Sabe? Então, eu estou trabalhando a venda tranquilo. A gente ainda está com as médias, né? Mais para baixo, mas elas estão começando a embolar. Igual aconteceu aqui, ó. Pode ser uma continuidade de queda? Pode, tá? Ele pode estar vindo aqui e continuar a queda. É bom a gente ver todos os tipos de possibilidades. Por quê? Porque a tendência primária veio, a última tendência primária foi de queda. Né? Ó, a gente tá falando, aqui a gente está falando mais de uma tendência secundária e tal, mas ainda assim a gente está falando de queda. 45 dias tem uma tendência secundária de queda. Quando a gente pega a tendência primária, ó, queda. Tendência primária queda. Está rabiscando aqui, mas continua sendo queda. Pode ter ainda uma quedinha, pode depois querer subir, pode até voltar aqui, ó, no 103, e depois querer subir. Mais do que isso para baixo, aí já é uma continuidade de movimento de queda. Então, existem N possibilidades. O que a gente tem que estar atento? Para operar da melhor forma com as oportunidades que a gente tem. Tá? Marquei o meu estudo. Vou pegar aqui, ó, exibir estudos. Marquei o meu estudo. O que eu estou esperando? Estou esperando uma continuidade desse movimento de alta. Como que ele vai caracterizar isso? Ele vai caracterizar, de preferência, abrindo um gap de alta, vindo para cima. Eu prefiro que ele abra um gap de baixa, já venha fechar o gap e continue para cima, né? Lógico que no movimento de onda sempre, né? Mas, por exemplo, abre um gap de baixa, vem fechar, aí faz pivô, continuidade de alta, beleza. No outro dia, abre um gap de baixo, abre um gap de alta, vem fechar o gap, né? Rabisca aqui, faz uma correção, vem continuidade de alta. Então, o que a gente espera movimento desse tipo? O que ele vai desenhar? Ah, ele abriu com gap de baixa, veio para baixo, deixou um fair value gap aqui, veio romper falso aqui, subiu. Eu tenho que ir lendo aos poucos o que ele está fazendo, mas extrair sempre o melhor resultado possível de cada dia. Fechou? Para mais informações, segue a gente está começando agora a fazer esses estudos por aqui. Quero no futuro fazer ao vivo com vocês, então já segue a gente, deixa o seu like. Entra lá no Instagram, acompanha a gente lá no Instagram. Lá eu posto muita coisa diariamente, ao vivo, muitas operações que dá para você acompanhar ao vivo e muitas operações também que a gente fez e eu faço a análise de o que a gente enxergou para fazer aquelas operações, beleza? Seja um trader profissional. Entra lá no nosso site, faça o cadastro, receba o nosso material, acompanha a gente. Bora ser uma comunidade de traders profissionais.